O mutismo seletivo, ele é um transtorno raro, está descrito no DSM-5, então a gente pode classificar, avaliar e colocar nos nossos laudos, fazer o diagnóstico diferencial. Ele ocorre com frequência antes dos 5 anos, tá? Então, a idade, não tem uma idade a partir de, tem antes dos 5 anos. Tem critérios, né? Então, tem critério A, B, C, D e E, eu vou falar todos os critérios. Mas antes, vamos dar uma organizada aqui. O que é o mutismo seletivo? É uma criança tímida? Aí a gente entra naquilo que eu tava falando antes, diferença entre um sinal, uma característica, um traço e o transtorno. Pra gente caracterizar o transtorno, a gente precisa checar todos os critérios do mutismo seletivo, a criança precisa ter todos esses critérios checados, e aí sim a gente vai pensar em mutismo seletivo, tá? Então, o mutismo seletivo refere-se àquela criança, adolescente, enfim, ou até adulto, mas mais raro, que ao estar em interações sociais com adultos ou crianças, isso é um ponto importante, já deixa isso grifado, adultos ou crianças, ele não vai falar, tá? Ele não vai falar ou não vai responder em comparação com as habilidades que essa criança, esse adolescente já adquiriu. Então, é algo muito discrepante, mas discrepante ao ponto de ficar bizarro, tá? A criança não tem uma dificuldade de comunicar-se socialmente e aí ela, em nenhum contexto, com o pai, com os familiares mais próximos, com quem ela tem mais contato, aí chega na escola, não fala. E não fala tímida, fala baixinho, não fala, não responde e não inicia, tá? Em alguns ambientes, com adultos e também com crianças, tá? Os ambientes são restritos, mas essa pessoa que tem mutismo seletivo, ela não tem dificuldade para falar, ela não tem transtorno da comunicação social, que é o nosso próximo diagnóstico, ela não tem questões com a pragmática, né? Tá tudo perfeito, em outro ambiente sai tudo normal, tá? Então, essa quebra de um lugar para outro é o que mais chama atenção no mutismo seletivo. Aí, vamos colocar um balãozinho aqui pra gente fazer uma nota. Às vezes, quando nós recebemos famílias para realizar avaliação diagnóstica em caso de suspeita de TEA, a gente tem uma questão chamada viés parental. Os pais são leigos, eles não são obrigados a saber o que é linguagem pragmática, por exemplo, né? A criança fala, mas às vezes ela não fala com função. Ela fala, mas ela não fala com função de comunicar, de compartilhar interesse. Ela só faz pedido, às vezes ela é muito ecolálica, né? Ou muito repetitiva, enfim. Tem várias questões que são do espectro autista, mas sim, a criança fala, né? Então, no mutismo seletivo, aliás, numa avaliação diagnóstico TEA, às vezes aparece muito a fala assim dos pais. Eu acho que ele é um pouco tímido, porque com a gente ele fala super, aí chega em outro ambiente, ele trava. Então, assim, o que é essencial em casos como esse? Uma avaliação multidisciplinar com profissionais devidamente capacitados, porque aí a fono vai fazer esse diagnóstico diferencial da linguagem dessa criança para ver se existem déficits na linguagem pragmática, se tem alterações na comunicação social, tanto o psicólogo quanto a fono. Vamos pensar numa equipe mínima, né? Um psicólogo e uma fono. Essa equipe pode ser maior, com terapeutas ocupacionais, psicopedagogas, neuropsicólogas, enfim. Tanto uma quanto a outra vai ter condição de avaliar essa alteração na comunicação social. E aí a gente vai pensar em mutismo seletivo, TEA, transtorno da comunicação social, tá? Mas isso às vezes vai vir na fala do pai como uma timidez e, olha, com a gente ok, mas quando sai é mais difícil. A gente precisa avaliar esse ok,
né? Porque sim, as crianças no espectro autista, em geral, elas são um pouco melhores em casa, com os pais, com quem elas têm mais vínculo, porque a questão delas, a grande maioria, não sei se dá pra dizer assim, porque eu não tenho exatamente estatísticas, mas com pessoas desconhecidas, a interação fica pior. Em triângulos, as interações ficam piores. Às vezes, meninas, por exemplo, com sinais bem leves, 1 a 1 vai muito bem. Entra mais uma pessoa, ela já não sabe a hora de entrar, a hora de sair, o que fazer, como falar, o que comentar. É muito a pista, é muito gesto, é muito não verbal, junto com o verbal para dar conta. E aí não consegue fazer a interação e a comunicação social baixa, né? Então, tem muitas coisas pra gente avaliar. Então, quando chega, ela é tímida, com a gente é ótima, mas quando sai de casa não é. A gente precisa perguntar, né? Difere com criança ou com adulto, porque no mutismo seletivo vai ter a seleção dos ambientes. E não tem diferença com criança ou adulto. Às vezes também as crianças no espectro, elas têm mais dificuldades com pares e mais facilidade conforme a criança é mais velha ou com adultos. Então, uma criança menor, às vezes ela tem mais dificuldade com crianças da mesma idade ou crianças menores. Crianças maiores ou adultos, às vezes ele interage um pouco melhor, porque as crianças maiores e os adultos, eles conseguem antecipar um pouco mais as necessidades dessa criança e a interação acaba sendo um pouco melhor. Então, a gente vai fazer esse tipo de pergunta, né? Com relação aos ambientes, a idade de início, fazer outras perguntas para checar questões relacionadas à comunicação social, reciprocidade, comportamentos comunicativos não verbais, desenvolvimento, manutenção, entendimento das relações até os 3 anos, para a gente poder pensar em sinais de TEA ou não. Não, foi agora, com 5 anos ou com 4 anos, até os 4 anos normal, tudo ok, tudo desenvolvendo ok, aí agora opa, a gente já não vai pensar em TEA. Então, a idade já é algo que a gente pode ser um grande facilitador para a gente fazer esse diagnóstico diferencial entre TEA e mutismo seletivo.